2025 tem sido um ano muito difícil para o Fortaleza. Mais um resultado ruim na vida do Fortaleza na atual temporada. Depois de ser eliminado pelo Retrô da Copa do Brasil, Fortaleza voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez em casa, para o Cruzeiro, 2-0 para a Raposa, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito mais do que isso, porque não é só o resultado final. São muitas camadas no atual momento do Fortaleza, é um momento muito complexo, não dá para resumir só o resultado, porque perder, ganhar, empatar faz parte do jogo. É muito mais do que isso, é a postura do Fortaleza diante dos adversários, das críticas desse atual momento. Será que o Fortaleza sabe lidar com a realidade? Porque a realidade hoje do Fortaleza é lutar contra rebaixamento. A luta do Fortaleza hoje é pela permanência. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você curte meu trabalho, já deixa aquele like, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nada, deixa o hype também e comenta. Também quero saber a sua opinião. Eu costumo dizer sempre que aqui é uma troca, né, de opiniões, é uma troca de ideias também. Ao longo do vídeo, eu não vou ficar só nesse jogo contra o Cruzeiro, porque eu acho que é resumir demais o atual momento vivido pelo Fortaleza. Fortaleza que, de novo, isso não é novidade para ninguém, o Vojvoda já completou mais de 300 jogos, são mais de 4 anos à frente do clube. De novo ele mudou. Colocou o Zé Wellison, veio com um trio de volantes, mas um trio de volantes diferente, Paul Fernandes, Martínez e Zé Wellison. Com a ideia, eu imagino sabendo que do outro lado encarava uma equipe que está em viés de crescimento, a curva do Cruzeiro é ascendente, o Cruzeiro que agora completa 9 jogos de invencibilidade, vive o seu melhor momento, não no Brasileiro, mas na temporada. O Cruzeiro vai muito bem. Mais cedo ou mais tarde, alguém iria ajustar esse grupo de bons jogadores. Então o Cruzeiro fez um investimento exatamente para isso, para brigar na parte de cima da tabela, por Libertadores, por título. O time do Cruzeiro é muito bom, é muito qualificado. Mas não é só o Cruzeiro. Hoje o Fortaleza perderia para talvez os outros 19 times da Série A. O primeiro tempo do Fortaleza foi algo constrangedor. É um negócio medonho o primeiro tempo do Fortaleza. Se a gente pegar o mapa de calor, ele é autoexplicativo. O Fortaleza se resumia a se defender e quando fazia isso se defendia mal. Porque o Cruzeiro chegava como queria ao gol do João Ricardo. Era só uma questão de tempo para o Cruzeiro fazer 1, 2, 3, para fazer uma goleada, construir um resultado confortável nos primeiros minutos de jogo. Ali a gente já viu a diferença entre um time que está na parte de cima da tabela contra outro que hoje luta contra rebaixamento. E aí a minha dúvida eu fiquei pensando assistindo ao jogo, eu fiquei pensando assim, será que o Fortaleza, e eu não me refiro só a esse jogo, repito, se a gente ficar só no jogo do Cruzeiro, a gente vai perder uma grande oportunidade para tentar avaliar o todo. O todo é muito mais importante. Porque se esse momento do Fortaleza ele é um momento preocupante, ele pode se tornar trágico ao fim da temporada. Fortaleza já perdeu o Campeonato Estadual, Fortaleza já foi eliminado da Copa do Brasil, Fortaleza tem um jogo de vida ou morte no meio de semana, já dessa semana que começa hoje, contra o Racing lá em Avejaneda pela Libertadores. Se não ganhar, corre um sério, ou pelo menos empatar, corre um sério risco de não avançar, de ser desclassificado e cair para os playoffs da Copa Sul-Americana. Mas o grande objetivo do Fortaleza, se o Fortaleza troca qualquer coisa que seja para o restante da temporada, pela permanência. Cair de divisão seria trágico para esse time que tem continuidade, para esse time que aposta na continuidade de trabalho, inclusive da formatação de elenco. São poucas as contratações do Fortaleza no início do ano, foram contratações pontuais com a ideia de que o time já estava mais ou menos encaminhado para fazer mais uma grande temporada. Mas isso em nenhum momento em 2025 aconteceu. Aquele Fortaleza que encantou o país, que fez campanhas memoráveis e históricas no Campeonato Brasileiro, que chegou à final da Copa Sul-Americana, esse Fortaleza, que encantou, repito, mais uma vez, o Brasil inteiro, esse Fortaleza não existe mais. Esse Fortaleza esfarelou-se. Esse Fortaleza não existe nem esboço desse Fortaleza. Daí, o grande desafio
de um técnico que conseguiu fazer daquele Fortaleza esse time fantástico, ele tentar rever pontos, conceitos e se reinventar para encontrar um novo caminho, porque o que ele estava fazendo, a repetição, ela já não funciona mais. Fortaleza entrou hoje contra o Cruzeiro com 3 volantes, Zé Wellison Martínez e Paul Fernandes, e o Fortaleza nem criava, tampouco se defendia com eficiência. A todo momento o Cruzeiro chegava, com Caio Jorge, com o Christian, com o Gabigol, com os laterais. O Cruzeiro passeou na Arena Castelão, mas passeava. E assim, era só uma questão de tempo, o primeiro gol do Cruzeiro, e parecia assim, se fizesse o primeiro, aí abriria a porteira, e foi quase que isso aconteceu, porque o primeiro gol do Cruzeiro surge numa troca de passes por dentro, o Tinga, de forma errada, não faz a linha, fica, Caio Jorge na cara do João Ricardo, recebe uma bola açucarada do Gabi, 1-0 para a equipe do Cruzeiro. O segundo gol do Cruzeiro é uma... Eu preciso ter assim, muita calma em selecionar as palavras para não ser indelicado, para não ser desrespeitoso. Mas o segundo gol do Cruzeiro, ele é de uma ineficiência do Fortaleza, de uma falta de compromisso dos jogadores que estavam envolvidos na jogada. Diogo Barbosa, Zé Wellison, próprio Gustavo Mancha, todo mundo inerte, parece que anestesiado com o momento do Fortaleza, que não conseguia nem sair, nem chegar ao meio campo. O Lucas, que nem é muito de fazer gol, o volante do Cruzeiro, vai lá, puxa, joga e faz um belo gol, dá uma chapada. 2-0 para o Cruzeiro, justíssimo resultado. O Cruzeiro passeava na Arena Castelão, Fortaleza não via a cor da bola, parecia que era um confronto de um time de Série A contra um time de Série B. Time de Série B de meio tabela de Série B. Esse é o Fortaleza de hoje. É um time que joga um futebol péssimo, horrendo, terrível. Qualquer adjetivo que você queira classificar esse futebol ineficiente do Fortaleza, ele vai se encaixar perfeitamente. 2-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo e olha que saiu barato. Barato. Porque o Fortaleza era um time que não atacava, não chegava ao ataque, não municiava os seus atacantes, não se defendia, era um bando dentro de campo, um time totalmente desorganizado, sem confiança, nervoso, e o segundo tempo ele nos dava uma ideia de um segundo tempo ainda mais complicado. É porque o Cruzeiro não quis pisar no acelerador, administrou o resultado. Você já ouviu falar ou conhece o Clube Faz Acontecer no Normatel? Se ainda não, já anota esse celular que está aparecendo na sua tela, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você já entrar no Clube Faz Acontecer, porque a partir daí você só vai ter benefícios. Você que é da construção civil, autônomo, pedreiro, marceneiro, eletricista, toda essa rapaziada pode aderir, aliás, deve aderir ao Clube Faz Acontecer no Normatel. Tem nesse WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, ou se você quiser também pode ir a uma loja da rede Normatel, são várias espalhadas por toda a Fortaleza. A partir do momento que você se cadastra no Clube Faz Acontecer, você só tem vantagens, aí você vai comprando, vai acumulando pontos, participa de treinamentos exclusivos, é uma maravilha. Já anota esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela para você tirar todas as suas dúvidas, então faça parte do Clube Faz Acontecer Normatel. Na volta do segundo tempo, o Vojvoda vem com alterações, logo 3 de uma vez só. Pedro Augusto entrou, ele recorreu a Pedro Augusto, já jogava 2 meses. Olha como as coisas no Fortaleza estão bagunçadas. Pedro Augusto, teve também Mancuso e depois entrou o Caleb e o Pochettino. Depois o Caleb entra no lugar do Zé Wellison para dar mais mobilidade. Fortaleza até melhora, mas assim, é muito mais num movimento natural. Fortaleza com a necessidade avança, o Cruzeiro sem essa necessidade, vencia por 2-0, recua um pouquinho, tanto é que o Cruzeiro finaliza pouquíssimas vezes ao gol no segundo tempo, mas
chance clara de gol do Fortaleza só teve uma, do Lucero aos 28 minutos, já na reta final do jogo, já nos aproximando ali da reta final do jogo. Um cabeceio, Cássio defende, foi só essa a defesa do Cássio. Fortaleza até rondava, mas não chegava. Deu tempo ainda do Pedro Augusto ser expulso, muita vontade, né? Faltava inclusive isso ao Fortaleza no primeiro tempo, aí entra Pedro Augusto, aquele muito elétrico, tomou 2 cartões amarelos, eu acho que até o árbitro deu uma exagerada no segundo, ele foi expulso, tomou o segundo, e aí expulsão, Fortaleza com um jogador a menos, aí ficou muito difícil, quase impossível uma reação do Fortaleza no jogo. Mas como eu prometi, eu não vou ficar só no jogo. Eu acho que o Fortaleza, e aí passa muito pelo Vojvoda, ele tem um grande desafio desses mais de 300 jogos, mais de 4 anos de Fortaleza, um grande desafio pela frente, que é tentar se reinventar com os jogadores que ele tem, jogadores que ele sempre falou que confiava muito nesses atletas, mas ele precisa repensar muita coisa, com o risco de ser rebaixado ao final dessa temporada, porque hoje o futebol do Fortaleza é um dos piores desse Campeonato Brasileiro. Fortaleza não está ali beirando a zona do rebaixamento por acaso. Não é acidente de percurso, não é uma coincidência, não é falta de peças, não é porque está em várias frentes, não é pelo cansaço. Fortaleza está ali lutando contra o rebaixamento e podendo inclusive terminar essa 10ª rodada na zona do rebaixamento. Fortaleza está lá pela falta de futebol. É isso. Resumindo, Fortaleza não faz um grande campeonato, não faz uma grande temporada, aliás, é muito longe do que isso. É uma temporada frustrante, decepcionante, vergonhosa a temporada do Fortaleza. E aí, todo mundo que se deu bem no momento de muito positivo, no momento de muito sucesso, precisa repensar. E repito, porque o Fortaleza hoje, a realidade do Fortaleza hoje é lutar contra o rebaixamento, é evitar o pior. Imagino até que Fortaleza esteja querendo muito que esse Mundial chegue o quanto antes, para esse mês ser muito bem aproveitado, muito bem trabalhado, e que o Fortaleza consiga dar uma virada de 180 graus para ser um novo Fortaleza em 2025. Porque com esse futebol, com essa disposição do primeiro tempo, o resultado pode ser trágico. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. A gente se vê e será em breve.